Feche seus olhos essa noite, adore o Senhor. O nome do Senhor é louvado para todos sempre essa noite. Vá dormir louvando e acorde louvando. Hoje eu recebi um testemunho, uma pessoa me deu um testemunho que ela teve um sonho. Esse sonho foi muito ruim. Ela passou por uma situação muito difícil. Só que ela falou que quando ela acordou louvando o nome do Senhor. E ali foi onde Deus deu um livramento de morte na vida dela. Então vá dormir, acorde louvando o nome do Senhor. Adore o Senhor para todos sempre, porque Ele é fiel. Não há um Deus maior. Esse Deus que cura, que liberta, que transforma e que salva. Esse Deus que está atento 24 horas à nossa vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Possa ser que você tenha vivido uma vida muito difícil. Possa ser que você tenha andado para um lado e para o outro. Possa ser que você tenha batido em várias portas. Possa ser que muitas pessoas tenham falado não. Possa ser que muitos tenham te desprezado. Mas Deus sempre Ele vai falar: filho, eu sou contigo. Pai querido e Pai amado, Santo Deus de Israel, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome para todo sempre. Tu é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Deus, eu te peço essa noite, visita cada filho, cada promessa, cada escolhido do Senhor, cada noiva do Senhor, meu Pai. Faz com que essa noite, meu Pai, rios de água viva fluam no ventre do Teu povo. Ai, Deus, visita a mente e o coração. Visita aqueles, meu Pai, que são críticos. Aqueles que não conseguem receber da Tua palavra. Aqueles que quando a Tua palavra é lançada, bate o branco, Senhor, meu Pai, a dúvida na mente e no coração. Para que não venha receber do melhor do Senhor. Vai de encontro, meu Pai, o necessitado, aquele doente, aquele enfermo, aquele que está no leito do hospital, aquele que está vivendo através de aparelho, aquele que está no presídio agora, Senhor meu Pai. Até, Senhor meu Pai, a própria família desprezou porque não vai mais visitar, porque para as pessoas têm falado que não, ali não tem mais jeito, mas todos têm jeito. Faz de encontro aqueles que estão no presídio, aqueles que estão na cadeia, aqueles que estão, Senhor meu Pai, agora passando necessidade, aquele que está morrendo sem a salvação, aquele, meu Pai, que nesse exato momento está tirando a própria vida. Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és misericordioso, porque não há um Deus maior, o Deus que tudo pode. O nome do Senhor está acima de todos os nomes. Alcança hoje, meu Pai, cada filho, cada um que adentrou as portas dessa igreja. Abençoa o pregador, que não seja ele, que ele seja apenas um instrumento, um vaso em Tuas mãos. Faz, Senhor meu Pai, com que a Tua palavra essa noite, Senhor meu Pai, venha penetrar os corações. Espírito Santo de Deus, engrandecido seja o Teu santo nome para todos sempre, porque não há, em nome de Jesus, não há um Deus que pode hoje visitar cada um nessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Pai do Senhor, amém. Vamos orar. Deus de poder, Deus de glória, apresento, Pai, a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, toma cada vida que está aí nas Tuas mãos. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Espírito Santo a falar. Oh Deus de poder, Deus de glória, manifesta a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, essa noite. Que o Senhor venha mudar, transformar, curar vidas. E que grande venha ser, ó Pai, o Teu testemunho, que o Senhor venha conduzir. Eu repreendo desde já todo mal, todo levante, tudo que não vem de Ti. Toda obra contrária e maligna que veio, Pai, para afastar os Teus filhos da Tua casa, eu repreendo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Quero falar para a igreja que se a sua situação hoje é impossível,
que se já foi decretado na tua vida algo não muito bom, eu quero te falar que você está no lugar certo e na hora certa. Porque aqui servimos a um Deus do impossível. Porque aqui servimos a um Deus que opera milagre. Então, se a sua situação é impossível aos olhos dos homens, aqui servimos a um Deus que faz tudo possível. Aqui servimos a um Deus que opera milagres. Aqui servimos a um Deus que transforma, que levanta aquele que está caído, que levanta aquele que não tem mais jeito, que levanta aquele que foi decretado ali um decreto de morte. É assim que Deus faz e é assim que Deus trabalha. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Versículo 1. Aleluia. Aleluia a Deus. Poderoso. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem falando aqui de Ezequias, um homem que andou segundo o coração de Deus, um homem que fez tudo o que Deus mostrava para ele, tudo o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Então, ele era um servo de Deus, e o profeta Isaías chegou a ele e disse: eis que você morrerá. Deus enviou o profeta Isaías e falou para ele que ele iria morrer, que aquela enfermidade que ele tinha era para a morte, que ele não ia viver. Deus chegou a ele e decretou ali isso para ele. Difícil, não é? Deus falou, a água parou. Deus falou, quem pode contra a vontade de Deus? Ninguém pode. Então Deus foi lá e decretou a sua morte. Mas diante daquele decreto, diante daquela situação, você vai morrer, ele não abaixou a sua cabeça, ele não tomou aquela profecia ali para si. Deus falou, mas ele fez o quê? Orou, falou com Deus. Está vendo a importância de uma oração? A importância de um clamor? Muitas vezes falamos assim que boca fechada não entra mosquito, mas boca fechada não recebe bênção de Deus. Boca fechada não recebe nada do Senhor. Mas a partir do momento que você abre a sua boca e ora, a situação pode ser mudada. Louvado seja Deus. O decreto de morte pode ser mudado. A enfermidade pode ser mudada. Aleluia. O decreto que você é um falido, que você não sabe de nada, que você não faz nada, pode ser mudado. Porque servimos a um Deus que muda as coisas. Servimos a um Deus que quando não estamos esperando, que quando pensamos que chegou ao nosso fim, a nossa morte, Ele vem e nos abençoa. Ele vem e trabalha. Então o profeta Isaías chegou até ele e decretou ali a morte dele. Então quantas das vezes pessoas vêm até nós, muitas das vezes usadas por Satanás, e decreta algo em nossa vida e nós aceitamos. E nós acatamos aquilo que não vem de Deus.
Uma pessoa que nem de Deus é, fala assim para você: você não vai conseguir porque você não dá conta. E você desiste porque aquela pessoa falou. Você perde a tua vitória, a tua bênção, aquilo que Deus tinha para entregar, porque falaram algo para você. Quantas vezes pessoas usadas por Satanás chegam até nós e falam: isso não é para você, você não consegue. Sai da igreja que lá não tem nada para te oferecer, e você vai lá e recebe aquilo e sai da igreja. Aleluia. Mas aquele homem recebeu uma profecia de Deus, mesmo assim ele orou a Deus. Orou a Deus por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, tinha algo com Deus. Então é necessário ter algo com Deus, é necessário ter uma aliança com Deus, é necessário ter um compromisso com Deus, para que Deus venha fazer, para que Deus venha operar. Não é de qualquer forma que Deus vai fazer. Entenda algo: se Ezequias não fosse um servo de Deus, será que Deus iria fazer? Será que Deus iria ouvir aquela oração? Iria ouvir, sim, mas será que ele iria fazer? Depende de Deus. Mas a partir do momento que somos um servo, que servimos a Deus e oramos a Deus, Deus vai lá e muda. Deus vai lá e muda o caminho. Deus vai lá e muda a direção. Deus vai lá e entra com a mão forte dele e muda o decreto. Aleluia. Volta aí uma folha para trás. No 37, capítulo 37, versículo 16. Antes dele passar por aquela enfermidade que ele estava passando, se levantou um rei, Senaqueribe, contra a vida dele. Senaqueribe queria o quê? Acabar com aquelas vidas e tomar Jerusalém para ele. Antes disso ele já vinha passando por uma prova, por uma tribulação. Entenda isso: quando está perto de chegar uma bênção na tua vida, vem um levante, vem uma tribulação, vem um vento. Quando está perto de chegar a tua vitória, a tua bênção, a tua vida, vem um vento, vem uma tribulação. Aleluia. Muitas das vezes Deus está nos provando para saber o que tem no coração, mas muitas das vezes o inimigo vem com a mão dele para tentar te derrubar, para tentar te afastar, para você não receber aquela bênção. Entenda uma coisa: se você está passando por uma luta, por uma tribulação, acalma o seu coração que a tua vitória está por vir. Acalma o teu coração que a tua vitória está chegando. Vamos ver aqui, 37, 16. Aquele homem, será que ele estava se levantando contra ele e ele fez uma oração? Vamos ver aqui a importância da oração, a importância de colocar Deus à frente, a importância de quê? De descer aos pés do Senhor. Diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolavam todos os países e suas terras. O rei se levantou contra ele. O que ele fez? Foi atrás de quem poderia resolver o problema dele. Foi atrás de quem poderia resolver a situação dele, que é Deus. Então só Deus pode resolver o teu problema. Aleluia, louvado seja. Só Deus pode resolver a tua situação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi atrás de Deus. Entenda, o segredo da tua vitória é ir atrás de Deus. É ir buscar quem pode resolver ali o teu problema, a tua situação. Aleluia. Quantas vezes passamos por dificuldades e pensamos ir atrás de pessoas que nem pode resolver, mas ele foi atrás de Deus e Deus ouviu. Deus ouve a tua oração, Deus escuta o teu clamor, porque Deus ouviu a oração dele e Deus respondeu. Deus ouviu e Deus respondeu. Mas como que Deus vai ouvir se nós muitas das vezes nem falamos para ele, nem apresentamos a nossa dificuldade, nosso problema para ele? Então, para Deus fazer, é preciso ele ouvir. Então apresente a tua causa impossível a Deus. Apresente hoje diante de Deus, que Deus vai fazer. Deus quer mudar a situação, Deus quer mudar o decreto essa noite.
Mas para Deus mudar, Deus fazer, temos que o quê? Que conversar com Deus, que falar com Deus, porque Deus quer ouvir, porque servimos a um Deus que escuta as orações do justo, e aqui tem justo, e aqui tem verdadeiros servos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, para Deus ouvir, para Deus fazer, Deus tem que ouvir, e para Deus ouvir, você tem que apresentar. Então, apresente hoje a tua causa, apresente hoje a tua dificuldade, apresente hoje o decreto de morte falado contra você, apresente hoje o laudo do médico que falou contra você que você não tem mais jeito, apresente hoje que Deus vai fazer, apresente hoje que grande é o milagre, aleluia, só basta ter fé que Deus vai operar, aleluia, louvado seja Deus. Não demorou não e Deus respondeu aqui a oração dele, vamos ver. 37 ainda, versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Está vendo a resposta de Deus? Então, pelo caminho que o inimigo entra na tua vida, é esse caminho que ele vai ter que voltar. Então, se esse praguejar na tua vida, é por esse mesmo caminho que vai ter que voltar. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Se tentaram te derrubar, se entraram por uma porta, é por essa mesma porta que vai ter que sair. É por essa mesma porta que vai ter que sair a enfermidade. É por essa mesma porta que vai ter que sair a luta. É por essa mesma porta que vai ter que sair, aleluia, a macumba. Porque Deus vai quebrar. Deus vai fazer voltar pela porta que entrou, vai ter que sair. Aleluia, se o inimigo se levantou, ele vai ter que sair, ele vai ter que voltar. Se lançar a maldição, vai ter que voltar. Seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Pelo mesmo caminho que vim, vai ter que voltar, porque Deus é um Deus que tudo pode, porque Deus é um Deus que tudo faz. Aleluia. Se entrou aí algo de ruim na tua vida, aguarde mais um pouquinho, toma posse que está vindo uma bênção também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Um pouquinho mais embaixo, versículo 36. Então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrod, seu Deus, Adrimeleque, Serezé, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Arrahat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Vocês estão vendo como que Deus faz? Vocês estão vendo como é que Deus opera o milagre? Deus enviou um anjo e exterminou todo aquele exército ali que vinha para se levantar contra ele. Então o que é para Deus enviar um anjo e quebrar todo o mal? O que é para Deus enviar um anjo e quebrar seus inimigos? Não é nada. Não é nada para Deus. Então aquele homem voltou para a cidade dele e os próprios filhos mataram ele. Vocês estão vendo como é que Deus faz? Deus faz assim. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Mas o inimigo só vai cair se você colocar a tua oração em prática. Se você colocar a tua fé em prática e orar a Deus. Porque Deus está disposto a fazer, Deus está disposto a operar. Então aquele homem que havia se levantado contra ele, aquele homem morreu. Aquele homem que tentou se levantar para derrubar, foi derrubado por Deus. Então o teu inimigo vai ser derrubado por Deus. O teu inimigo vai ser combatido por Deus. Porque a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Uma vez apresentada, não é mais a luta tua, a luta é de Deus. Aleluia. Só basta apresentar que não é você que vai guerrear.
Não é você que vai batalhar, e sim Deus. E servimos a um Deus que não entra numa guerra para perder. Servimos a um Deus que não entra numa batalha para perder. Então apresente diante de Deus a tua causa. Apresente diante de Deus. Aquele homem estava passando por uma situação difícil. Porque se levantou um rei contra ele, Deus foi lá e abateu. Agora chegou o profeta Isaías diante dele e disse que ele iria morrer. Deus enviou a ele dizendo o que você vai morrer, que essa enfermidade é para a morte. Diante daquela situação, Deus falou, ele poderia muito bem abaixar a cabeça, preparar um velório e morrer. Não é verdade? Prepara o caixão que eu vou morrer porque Deus falou. Mas não. Virou a cara para a parede e foi orar. Virou a cara para a parede e foi apresentar para Deus. Ele foi apresentar os seus feitos para Deus. Então, para Deus mudar a situação, temos que fazer para Ele. Como que vamos apresentar para Deus os nossos feitos, sendo que não temos feito? Não tem como. Então, para Deus operar milagre, temos que fazer para Ele. Deus, você se lembra que eu andei diante de Ti, que eu fiz tudo que o Senhor me mandava? Vamos ter ali o quê? Algo para falar com Deus. Mas se eu não fiz nada para Deus, se eu não tenho feito nada para Deus, se eu não tenho um compromisso com Deus, se eu falto culto, se eu não venho para o culto, se eu vou para a igreja só quando está passando por tribulação, como que Deus vai fazer? É preciso ter um compromisso. É preciso estar com a aliança feita para que Deus venha fazer. É preciso ter algo com Deus. É preciso ser servo verdadeiro de Deus. É preciso ter um compromisso. É preciso ser realmente servo para que Deus venha fazer. Então ele apresentou diante de Deus. Vamos ver. Versículo 2, 38, 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então uma oração de poucas palavras, uma oração humilde, mas que Deus ouviu. Deus ouviu a oração dele. Decreto de morte. Então não venha se rebaixar pelo que falo para você não. Não venha se colocar lá embaixo pela profecia do mal que fala contra você. Não venha se prostrar diante de uma profecia que não vem de Deus, que não é nada de Deus. Não venha se prostrar diante dessa dificuldade que falam para você. Não venha se prostrar diante daquilo que falam que você não é nada, que você não vai conseguir nada nunca, que você vai ser sempre um drogado, que você vai ser sempre um bêbado, que você não presta para nada. Não se prostre diante disso que falam para você. Mas se você erguer a tua cabeça e falar: temos mais Deus para dar do que o diabo para apontar, temos mais Deus para dar do que o diabo para tirar, colocar a tua cara no pó e orar a Deus, a tua situação vai ser mudada, o teu decreto vai ser mudado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem orou e chorou muitíssimo. Deus, lembra-te que andei diante de ti com integridade. Lembra-te que fiz tudo que o Senhor me mandou, Pai. Então eu não aceito isso na minha vida. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração, e o mesmo profeta que entregou-lhe o decreto de morte, Deus mandou o mesmo profeta voltar e entregar a vida. Aleluia. Então muitas das vezes aquele que está te amaldiçoando, aquele que está te apontando, é o que Deus vai levantar para te abençoar. É o que Deus vai levantar para te pedir perdão, para te pedir desculpas. É o mesmo que Deus vai levantar para vir e falar que não era verdade, que não era de Deus. É o mesmo que Deus vai fazer. O mesmo que vem apontar, o mesmo que vem abençoar, o que vem amaldiçoar, é o mesmo que vem te entregar a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus mandou Isaías voltar a Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus ouviu ali a oração daquele homem. Deus mudou ali o decreto de morte daquele homem.
Então Deus pode hoje mudar aqui situações e mudar decretos. Aleluia. Ele apresentou diante de Deus a dificuldade dele. Apresentou ali a enfermidade mortal. O que não tinha mais ali, mais jeito aos olhos humanos, Deus foi lá e deu um jeito. Então o que é para Deus dar um jeito na tua vida essa noite? Então o que é para Deus te levantar essa noite? Então o que é para Deus entregar a tua vitória nas tuas mãos essa noite? Então o que é para Deus entregar a tua cura essa noite? O que é para Deus? Não é nada. Não é nada. Para Deus não é nada. Deus é o dono da vida e o dono da morte. Então Ele está e Ele tira a hora que Ele quiser. Então Ele acrescenta mais 50 anos, mais 100 anos na vida de quem Ele quiser. E quem vai contra a vontade de Deus, ninguém vai. Deus falou, vai acontecer. Se Deus ministrou aí a tua vitória, se Deus falou que ia entregar, Ele vai entregar. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Aleluia, louvado. A Bíblia fala de um homem chamado Jonas, só para vocês venham entender o poder da oração. Deus falou com Jonas dessa forma: vai até aquela cidade chamada Nínive e decreta ali a derrota daquela cidade. Fala que eu vou acabar com eles porque eles não estão me servindo. Vai lá e fala para eles que eu vou acabar com aquela cidade com tudo. Então Jonas foi lá e falou aquela cidade, decretou ali. Só que aquele povo se arrependeu do que ele estava fazendo. O povo que Deus ia exterminar se arrependeu. A Bíblia diz que eles oraram a Deus. Aquela cidade que Deus ia exterminar, oraram a Deus. Estão vendo o poder da oração? Oraram a Deus e Deus mudou ali aquela situação. Deus mudou ali aquele decreto. Deus falou que iria destruir, mas por conta de um arrependimento, por conta de uma oração, por conta de um coração contrito e quebrantado, Deus mudou. Deus foi lá e não acabou mais com aquela cidade por conta da oração. Aleluia a Deus. Vocês estão vendo como é bom servir a Deus? Vocês estão entendendo o quanto a oração é importante, o quanto a oração é poderosa? A oração é poderosa porque nós oramos daqui, Deus vai em qualquer lugar, envia um anjo, vai lá e oferta. Deus é uma pessoa enferma lá no Japão, você ora aqui, Deus está lá e levanta. Então o poder da oração. A oração ultrapassa barreiras, ultrapassa montanhas e vai e chega lá. Vocês estão entendendo? Então não fique calado não, ore. Coloque a tua vida diante de Deus, apresenta a tua situação difícil diante de Deus. E Deus vai acrescentar na tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Você viu que Deus permitiu que aquele Senaquerib se levantasse contra ele, ele orou. Deus permitiu uma situação difícil de morte, ele orou e Deus mudou. Deus acrescentou 15 anos a mais na vida dele. Tá vendo? Então Deus vai lá e nos surpreende. Deus vai lá e nos surpreende. Quando pensamos que tudo diz que não, uma voz te encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, uma voz te encoraja a prosseguir. Então essa voz que está falando no teu ouvido vai te encorajar essa noite. Então você que pensava que estava caindo, uma voz vai falar com você essa noite e você vai se levantar. Aleluia, Deus vai falar com você nessa noite para você se levantar. Você que está caído, você que estava pensando em desistir, você que estava pensando em sair da presença de Deus, Deus fala com você nessa noite. Deus é contigo e vai te ajudar a prosseguir. Deus é contigo e vai te ajudar nessa caminhada, porque você não está nessa caminhada sozinho. Deus é contigo nessa caminhada. Deus é contigo nessa peleja. Aleluia. Deus não deixa um verdadeiro servo, o filho dele, perecer, não. Deus não deixa. Deus não permite. Deus não deixa. Mas para isso é necessário ter fé. Mas para isso é necessário acreditar. Então Deus ainda fez uma prova com aquele homem. Fez retroceder ali o sol, fez retroceder o tempo. Deus falou: eu vou te fazer uma prova ainda para saber que é eu que falo contigo, para saber que isso vai acontecer. Fez retroceder o tempo, fez retroceder o sol. Então isso só Deus faz. Então só Deus retrocede o tempo. Aleluia. Então o que é para Deus operar na tua vida essa noite? Então o que é para Deus? O que é para Deus? O Deus que faz o sol retroceder, o Deus que para o tempo, o Deus que adianta o tempo, não é nada. Só basta ter fé e acreditar. O seu problema diante de Deus não é nada. A tua enfermidade diante de Deus não é nada. A tua tribulação diante de Deus não é nada.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, 38, versículo 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a tu e essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra, e falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo a forma de Deus trabalhar? Deus é forte ou não é? Deus é poderoso ou não é? Então servimos a um Deus aqui poderoso. Servimos a um Deus que está aqui diante da tua presença essa noite, pronto para entregar. Aleluia, louvado seja Deus. Então você que está longe de Deus, você que quebrou a sua aliança com Deus, é necessário estar com a aliança firmada com Deus, para Deus operar na tua vida. Entenda uma coisa, se Ezequias não tivesse algo com Deus, não tivesse uma aliança com Deus, será que ele iria viver milagre? Não. Será que ele iria viver ali aquele decreto de vida? Não. Então é necessário andar com Deus. É necessário ter uma aliança com Deus. É necessário um compromisso com Deus para Deus operar. É necessário estar firmado os pés na rocha, igual o pastor falou. É necessário estar firme com Deus, porque aquele que está firmado na rocha, vem a tribulação, vem o vento, pode até balançar, mas ele sabe onde que está a sua força, onde é que está firmado, onde é que ele está enraizado, que é em Jesus, que é em Deus. Então essa é a palavra que Deus me deu. E você que está com a aliança quebrada, você que está com a sua aliança desfeita com Deus, vamos louvar neste momento, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Que você venha rever o que você tem feito, que você venha colocar as tuas situações diante de Deus, apresentar ali a tua causa diante de Deus. E você que está longe de Deus, nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela tua vida. Só entenda uma coisa, para viver milagre tem que estar aliançado com Deus. Para Deus te proteger, você tem que estar aliançado com Deus. Para viver milagre tem que ter algo com Deus. Aleluia, é preciso andar lado a lado com Deus. Porque se você não está lado a lado com Deus, você está lado a lado com quem? Com o inimigo, não é verdade? Ou tem Deus do nosso lado, ou não tem. Ou tem um inimigo do nosso lado. É um dos dois. Não tem como se andar sem nenhum nem sem o outro. Se você está sem Deus, automaticamente ele vem. Se você aceita Deus, automaticamente ele tem que ir embora. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Onde a luz chega, o diabo bate em retirada. Então vamos ficando de pé. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz, Senhor, amém? Amém. Deus hoje quer restituir, através da tua oração, os teus sonhos.